Olá, gente. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso curso de aperfeiçoamento em transtorno do espectro autista. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre essa lei de número 9.061, de 21 de maio de 2020, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, PEPTEA, a sigla, né? No estado do Pará. Ou seja, nós devemos comemorar bastante aí a criação dessa lei, porque de fato o nosso estado, assim como a nação brasileira, a sociedade brasileira, nós precisamos despertar e olhar o sujeito, né, a pessoa autista, com uma visão bastante diferenciada no que concerne à efetivação e à legalização dos seus direitos humanos, do direito à saúde, do direito à moradia, do direito à educação, do direito ao acesso ao mercado de trabalho, do direito à proteção integral de todos esses seus direitos, certo? Então, é um marco histórico bastante importante a criação dessa lei aí, que é uma lei bastante bem recente, né? Foi criada ano passado, e nós temos que comemorar, né, a efetivação e a criação dessa lei, porque de fato, a partir dela, o nosso estado ele vem ter um outro olhar, uma outra postura referente ao tratamento e à efetivação dos direitos dessas pessoas, certo, gente? E a partir dessa lei, com certeza, uma série de políticas públicas vão aí ser criadas, serem efetivadas, ações, programas, projetos, em prol da valorização, do reconhecimento e da efetivação dos direitos da pessoa autista, certo? Então, no artigo 1º dessa lei, ele vem colocar: esta lei institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Cria o Sistema Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no âmbito do Estado do Pará. E o Conselho da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, COPEPTEA, e dispõe sobre a expedição da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, CIPTEA, e altera a Lei de número 5.838 de 94. Ou seja, a partir dessa lei, certo, gente? Uma série de serviços e de sistema de garantia de direito vão sendo aí organizados, reestruturados, pensados de uma forma a acolher essas pessoas, a apresentar essas pessoas, a disponibilizar essas pessoas serviços, formas de acesso, formas dessas pessoas acessarem aos seus diversos direitos, certo? Como ele coloca aqui, vai ser expedida a carteira de identificação, que nós vamos falar mais adiante, que é um passo muito importante, até mesmo para que o nosso estado, o estado do Pará, ele possa criar uma base de dados referente ao acompanhamento dessas pessoas, certo? Que até então nós não tínhamos essa base de dados. Então, a partir dessa carteira de identificação, certo? CIPTEA, o nosso estado ele vai poder ter um indicativo, né, de modo a acompanhar o registro dessas pessoas aí com autismo, né, que vão adentrar aí as nossas escolas, os serviços de assistência social, os serviços voltados para a área da saúde, certo? E de modo a garantir e efetivar esse direito com base nessa forma de registro, certo? O artigo 3º da referida lei, ele coloca: são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, entre outros, certo? Primeiro, direito à educação, inclusive ao ensino profissionalizante, ou seja, toda pessoa com transtorno do espectro autista tem sim direito a estudar, direito a acessar ao ambiente escolar, aos ambientes profissionalizantes, ao ambiente de ensino superior, ou seja, essa pessoa ela tem sim direito à educação, direito ao ensino profissionalizante.
A pessoa com transtorno do espectro autista também tem direito à moradia, inclusive à residência protegida, ao mercado de trabalho, garantido por políticas que incentivem o emprego de pessoas com autismo, né, através de campanha de conscientização, orientação e reconhecimento às empresas que atuarem nesse sentido. É por isso que hoje nós observamos aí, né, várias empresas que já dispõem desses serviços, certo? Eles reservam uma parcela de suas vagas justamente como forma de inclusão dessas pessoas com deficiência. Mas no caso aqui dessa lei, ela traz esse diferencial aí voltado especificamente para a inclusão das pessoas com autismo no mercado de trabalho também, através dessas campanhas realizadas como forma de conscientização e orientação também, tá? E aqui também ele coloca, né, a previdência social é um direito e a assistência social. E lá adiante nós vamos falar um pouquinho mais dessa forma de acesso, desse direito ao acompanhamento social e à previdência social. Sistema de garantia de direitos. Então aqui nós temos três áreas bastante importantes. Quando nós falamos em sistema de garantia de direitos, é o Estado, é a sociedade, é o governo federal, a sociedade em si, que observa e analisa todos os direitos que as pessoas com deficiência têm, assim como uma pessoa considerada normal também tem, certo? Então, a pessoa com deficiência, e no caso da lei aqui tratando especificamente do autismo, ela tem direito, sim, à educação, tem direito a acessar aos serviços do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e também tem direito de acessar os serviços do SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. E esse conjunto aí de serviços, né, e de formas de acesso de políticas públicas, certo? Ele vai formar aí uma rede de proteção. Ou seja, uma vez que que a pessoa com autismo, ela está inserida no ambiente educacional, ela está sendo protegida, a sua integridade, o seu direito a acessar ao conhecimento científico, do patrimônio cultural, histórico-cultural, ela está ali sendo protegida na forma de ter uma possibilidade de se desenvolver cognitivamente, afetivamente, certo? Então, é o acesso à educação. Quando essa pessoa ela tem a possibilidade também de acessar os serviços de saúde, é uma forma de proteção da sua saúde, certo? Do acompanhamento e do acompanhamento em si, né? E de acesso com esses profissionais da saúde, quer seja o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o nutricionista, certo? Então, é uma forma de acompanhar ali a saúde dessa pessoa. Por isso, o Sistema Único de Saúde é também muito importante nessa rede de proteção, assim como o serviço de assistência social, porque muitas famílias, às vezes, ali desconhecem os direitos que aquela pessoa tem, certo? Então, através do SUAS, que são os serviços voltados para a área da assistência social, a família em si ela vai poder ter essa orientação acerca do direito da previdência social, certo? Que a pessoa com deficiência, o autista, ele tem direito de receber uma bolsa, que é uma ajuda de custo, para que a família possa lhe dar continuidade ao tratamento de saúde, enfim, fazer uma série de acompanhamento com profissionais capacitados, né, na área da saúde, certo? Vai ter acesso a formas de acompanhamento em si, da família, palestras e outros bens e recursos ali, evidentemente, específicos da área da assistência social, tá? Proteção de direitos, a proteção da garantia desses direitos, certo? Então, essa rede de proteção, ela é evidentemente muito importante e demarca aqui o trabalho em rede, o trabalho colaborativo, a intersetorialidade, né, que nós falamos também nesse sentido. O artigo 4º da referida lei, ele vem definir um conjunto de ações integradas nas áreas da saúde, educação e assistência social. Então, novamente aí, essas três áreas, elas ganham maior destaque quando nós falamos
do sistema de proteção, do sistema de garantia de direitos, evidentemente nós estamos falando de acesso à saúde, de acesso à educação e de acesso aos serviços referentes à assistência social. E aqui, como nós colocamos anteriormente, a questão da intersetorialidade. Intersetorialidade no desenvolvimento das ações e políticas públicas, ou seja, é um trabalho que não faz referência única e exclusivamente à escola, única e exclusivamente à saúde, única e exclusivamente à assistência social. Eu preciso organizar um trabalho em rede, um trabalho colaborativo. Intersetorialidade é você falar desse trabalho colaborativo. É a escola fazendo seu papel, o SUS, né, o Serviço da Saúde fazendo seu papel, e é o SUAS também, os serviços da assistência social fazendo seu papel. Então, quando essa pessoa, né, esse sujeito autista, ele tem todas essas formas de acompanhamento, né, quer seja da educação, da saúde, da assistência social, ele tem maiores possibilidades de se desenvolver, certo? De se emancipar, de construir a sua autonomia, a sua participação social, certo? Quer seja na educação, no mercado de trabalho, certo? E na própria sociedade de modo geral. Então, a atenção integral às necessidades de saúde, né? É justamente esse acompanhamento multidisciplinar por uma equipe de especialistas, de médicos capacitados para orientar as famílias e dar atenção integral a esse sujeito, certo? E aí a responsabilidade do poder público em disponibilizar profissionais especializados no atendimento à pessoa com TEA, bem como a pais e responsáveis, ou seja, é de responsabilidade do poder público, gente, disponibilizar esses profissionais, né, especializados, ou seja, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, nutricionista, ou seja, é uma equipe multidisciplinar e que é de responsabilidade do poder público dispor desses profissionais para o atendimento da pessoa com autismo, certo? Bem como a pais e responsáveis. Por quê? Porque não é só você não está tratando somente a pessoa autista, certo? Esse tratamento, esse acompanhamento, esses serviços que são disponibilizados também devem alcançar as famílias. Deve ter um alcance voltado para as famílias, porque as famílias também precisam ser orientadas, conduzidas na forma de como dar continuidade a esse tratamento. Porque uma vez que a pessoa, né, que o autista, ele tem um tratamento numa determinada clínica, num determinado centro especializado, e chega no seu ambiente familiar, não há uma continuidade daquele tratamento no que diz respeito a como conduzir, a como acompanhar, a como acolher, a como monitorar, ou seja, é meio que um trabalho perdido. Então, a família, os pais, daí a importância da família também compreender a importância do seu papel na forma de acolher, na forma de saber lidar, na forma de conduzir esse sujeito também no seio familiar, no ambiente familiar, certo? Aí também é importante, né, quando ele vai definir esse conjunto de ações, o incentivo à formação e capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com TEA, bem como a pais e responsáveis. Ou seja, esse curso, como nós batemos várias vezes nessa tecla, é muito importante. É uma forma de formação continuada, é um curso de capacitação. Vocês, professores, nós, professores, estamos tendo essa oportunidade de aprender, de nos aprimorar nossos conhecimentos, conhecer melhor acerca desse universo que é o autismo, de como trabalhar com esse aluno, de como orientar as famílias, de como conduzir o nosso processo pedagógico. Então, é um curso de formação e capacitação evidentemente relevante. E também essa lei, ela é muito importante porque ela vem estimular a pesquisa científica. Mais adiante nós vamos falar um pouquinho acerca desse estímulo à pesquisa, a partir dessa lei, aqui no nosso estado. O artigo 5º, ele vem colocar: considera-se pessoa com transtorno do espectro autista, a portadora de síndrome clínica caracterizada por. Então, quando nós falamos em autismo, em pessoa com transtorno do espectro autista, é importante conhecermos as principais características
evidentemente encontradas no comportamento dessas pessoas. E o primeiro ponto é uma deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e interação sociais, tá? Manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, ou seja, eu tenho meu aluno e eu estou observando que meu aluno ele está tendo um comportamento diferente dos demais alunos ali da sua faixa etária. Ou seja, é um aluno que não está interagindo, é um aluno que não dialoga, que não verbaliza, é um aluno que fica sozinho, de canto, como se estivesse no seu mundo, certo? É como se as outras pessoas ali não estivessem presentes naquela sala de aula, somente ele, somente o seu pensamento, a sua imaginação, certo? Então, esse comportamento dessa falta de interação social é muito marcante quando nós analisamos a conduta e o comportamento e as características da pessoa com autismo, certo? Um outro ponto muito relevante para que nós possamos identificar, caracterizar e posteriormente encaminhar, não diagnosticar, porque não somos médicos, não somos profissionais da área da saúde, certo? Nós identificamos, porém não diagnosticamos, certo? Então, uma outra característica muito presente são os padrões restritivos e repetitivos de comportamento. A pessoa fica todo o tempo, com o comportamento, ou assim, tremendo as mãos, né? Ou balançando a cabeça assim, para frente, para trás, para frente, para trás. Então, esses padrões restritivos e repetitivos de comportamento também é uma característica evidentemente importante e marcante no comportamento das pessoas com autismo, certo? O interesse em demasiado por determinado objeto, aquela criança só quer brincar com aquele objeto. Se aquele objeto some, ela fica ali, ela fica agoniada, ela fica inquieta, né? Por conta daquele brinquedo, ou seja, é o apego, né? Em demasia por determinado objeto, certo? E comportamentos, né? Como ele coloca aqui, estereotipados. Eu tive ano passado um aluno autista e ele tinha muito apego por 3 carrinhos, né? E a mãe dele sempre levava para a escola esses carrinhos, por conta dele poder se concentrar e ficar na sala de aula direitinho, né? Sem a necessidade de ela sair da sala e ele chorar, né? Então ela levava esses carrinhos para ele. E também ele só andava e corria na pontinha dos pés, que às vezes é uma característica ali marcante também, né? Algumas pessoas autistas, nós observamos esse comportamento de andar na ponta dos pés e correr na ponta dos pés. E esse aluno, ele tinha essa característica muito marcante, muito presente, certo? Às vezes também tem um comportamento, dependendo de cada caso, dessa questão de demonstrar sentimento, de demonstrar essa afetividade, do abraço, do toque. Então, também é uma das características. Por quê? Por que é importante falar? Para que nós possamos identificar, caso o nosso aluno apresenta essas características, nós saibamos identificar e encaminhar para os serviços e os profissionais competentes, certo, gente? Jamais diagnosticar, lembrando, muito importante, tá? Objetivos da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até a educação superior, ou seja, é um acompanhamento que precisa ser contínuo. Não é só na educação infantil, não é só no ensino fundamental, é da educação infantil ao ensino superior e ao longo da vida, certo? O AEE, que é o atendimento educacional especializado, que nós já falamos sobre o AEE em aulas anteriores, certo? A continuidade de escolarização nos níveis mais elevados do ensino, ou seja, esses atendimentos, essa forma de inclusão, de acesso às políticas públicas, de acesso aos direitos humanos, é uma forma que deve ser contínua, né, gente? Como ele coloca aqui, certo? Participação da família e da comunidade é extremamente importante, como nós colocamos, porque esse aluno, ele não deve ser assistido somente pela escola, somente pela área da saúde ou pela área da assistência social, pelos profissionais da saúde e da assistência social.
mas a família é muito importante. O papel da família e da comunidade em si é muito importante para o desenvolvimento da autoestima dessa pessoa, da sua emancipação, da sua autonomia, certo? Dessa pessoa se reconhecer enquanto capaz, certo? Capaz de acessar aos níveis mais elevados de ensino, capaz de ter uma boa profissão, de ingresso no mercado de trabalho, enfim, de exercer a sua cidadania plena, certo? A acessibilidade, né, urbanística, arquitetônica, como nós já colocamos em aulas anteriores também, e a articulação intersetorial na implementação das políticas públicas, ou seja, é aí a escola exercendo seu papel, a, a, a área da saúde exercendo seu papel, a área da assistência social exercendo seu papel, certo? A intersetorialidade. E aqui nós vamos falar desse ponto muito importante, que é a criação do Centro de Atendimento para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, o CETEA. O CETEA, gente, é o primeiro centro de atendimento voltado exclusivamente para a pessoa com transtorno do espectro autista aqui no nosso estado, certo? Ele ainda está em construção, em processo, em fase de construção, certo? Mas é importante comemorarmos, né, essa grande conquista também do nosso primeiro centro, que com certeza vai ser aí um centro de referência voltado para o atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista. Lembrando que o público-alvo não tem uma idade definida, ele visa atender as pessoas autistas em qualquer faixa etária, certo, gente? Então, um dos enfoques e objetivos principais do centro, do CETEA, é o atendimento multidisciplinar. É essa equipe multidisciplinar formada por psicólogos, psicopedagogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, médicos, fonoaudiólogos, enfim, é uma rede, é um trabalho multidisciplinar na forma de conduzir um excelente atendimento, um atendimento de qualidade, um atendimento integral, visando o pleno desenvolvimento da pessoa autista, certo? E um dos pontos evidentemente relevantes também é que o centro, o CETEA, ele vai funcionar como laboratório de pesquisa, ou seja, profissionais da área da saúde, da área da educação, vão poder aí utilizar o CETEA enquanto laboratório de pesquisa, né? Pesquisando, estudando e, consequentemente, colaborando com pesquisas, né? Para o desenvolvimento pleno da pessoa com autismo no nosso estado e na sociedade de um modo geral, certo? Então, gente, deixa eu só ver aqui se tem algo mais a falar. Já falamos do CETEA, né? Certo. O capítulo 2 da referida lei, ele vem colocar também algo muito importante, um ponto muito importante, como eu falei no início, que é a identificação civil das pessoas com TEA, ou seja, vai ser aí possível a expedição de carteira de identificação, ou seja, para que a pessoa com autismo ela possa acessar aos serviços também aí de saúde, da assistência social e ao próprio CETEA, vai ser expedida uma carteira de identificação da pessoa autista, certo? Essa carteira de identificação tem como objetivo garantir a atenção integral, pronto atendimento e prioridade no acesso a serviços públicos e privados, viu, gente? Em especial nas áreas da saúde, educação e assistência social. Ou seja, a partir da carteira de identificação, essa pessoa reconhecida, né, evidentemente, a pessoa com autismo, ela vai sim ter acesso aos serviços de saúde, da educação, da assistência social, tá? E atendimento prioritário. Não só nos serviços públicos, mas também em serviços privados, como ele coloca aqui, certo? Tá. E só voltando aqui um pouquinho, a partir, por exemplo, da criação dessa carteira de identificação, vai ser muito importante também justamente colaborar com essa base de dados do nosso estado, que até então nós não tínhamos essa forma de registro. Então, toda e qualquer pessoa que for acessar os serviços de saúde, de assistência social e de educação, vai ser possível ali criar um registro e uma forma de acompanhamento, né?
na forma de conduzir esse quantitativo aí, esse acompanhamento desse público, né, das pessoas com autismo no nosso estado, e na forma de conduzir essas pessoas a terem acesso a esses serviços, certo? E é importante elencar também que durante o atendimento no CETEA, as pessoas com autismo, o profissional ali que está tratando, que está trabalhando com essa pessoa, ele tem que criar uma forma de registro, para que quando esse sujeito ele tenha um atendimento com outro profissional, já tenha ali uma base de dados, evidentemente é importante na forma de acompanhamento e de monitoramento do processo de atendimento desse sujeito, certo? Do seu acompanhamento, de tratamento à saúde, tratamento de condução do processo educacional, enfim. Então, tem toda essa forma de registro, de acompanhamento e uma forma também de dar continuidade, né? De não haver aquela ruptura, aquela quebra no atendimento, mas que cada profissional possa observar o que foi feito anteriormente e dar continuidade a esse tratamento, certo, gente? Então, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham compreendido a importância dessa lei para o nosso Estado e forte abraço a todos. Até a próxima.